Deus. Glória a Deus. Quanto está feliz de estar aqui hoje? Pode dizer, ufa, chegou o momento de nós estarmos aqui reunidos. Às vezes muitos perguntaram, será que vai demorar? Quando vai acontecer? Mas você está aqui para adorar o Senhor. Amém? Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu quero que você se atente. Se atente mesmo, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Amém? Você que está em casa também, adorando ao Senhor. Você pode aí preparar um lugar aí para você sentar, né? Mas não vai dormir não vai pegar o colchão, deitar, esticar as pernas não, que no meio da mensagem você pode dormir. A não ser que eu dê aquele grito agora para você acordar. Mas não durma aí na sua casa, tá bom? Eu quero meditar com você sobre um tema que o Senhor falou no meu coração. Eu já ministrei essa mensagem mais ou menos uns 4 anos atrás, que é o poder da escolha. Quantos aqui entendem que precisa fazer uma escolha? Pode dizer assim, amém. Nós estávamos pregando para as cadeiras até esses dias, louco para ouvir. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. Então você pode dizer aí, amém? Não vai atrapalhar nós não. Quantos entendem que precisa, necessita fazer escolha na sua vida? Todos nós precisamos fazer escolha. Eu quero falar com você o poder da escolha nessa noite. Você que trouxe Bíblia, abra comigo em Gênesis capítulo 25. Do versículo 27 até o 34 nós vamos ler, eu vou ler aqui. E eu quero que você abra o seu coração, como você já fez no louvor. Mas abra as comportas aí, a porta do seu coração aí, para que a palavra ela possa entrar, porque ela tem poder. Achou Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, 25, o versículo 27. Diz assim: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Saul, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo, e pediu-lhe, deixa-me comer deste cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs, vende-me primeiro o direito da primogenitura. Ao que Saul replicou, eis que eu vou morrer, do que me servirá o direito da primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e um ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu até fartar-se, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Curva sua cabeça aí, em nome de Jesus. Pai, amado Espírito Santo de Deus, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença. Meu Deus, e nós clamamos, ó Deus, a Tua presença manifesta, Deus. Meu Deus, a Tua palavra, ela foi aberta, foi ventilada, ó Pai, aos nossos ouvidos e aos nossos corações. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, de encontro com a vida do Teu filho e da Tua filha, que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender, querido, eu e você, nós, que a nossa vida, em todo momento, ela é feita de escolhas. Todo momento da minha vida e da sua vida é feito de escolha. Um exemplo, quando você tomou o banho para vir para o culto, você abriu o seu guarda-roupa e você escolheu a roupa que você ia vir. Você vestiu, você escolheu a blusa, escolheu a calça, escolheu o sapato. E quando nós falamos nesse quesito escolha, se você for igual eu, nas escolhas da roupa, você vai ver que eu gosto de tudo básico, porque combina com tudo. Camiseta básica, sem nada, combina com tantas cores. E se você se percebe que você é assim também, você começa a atingir esse entendimento de você escolher. Tudo na nossa vida é momento de escolha. Quem sabe você chegou aqui hoje
e você veio pautado em uma escolha, a vir ao culto, a estar aqui cultuando ao Senhor, veio aquele pensamento, eu vou, deixa para a semana que vem, não, eu vou hoje, você escolheu vir hoje. E tudo quando nós entendemos que a nossa vida precisa se viver pautado em boas escolhas. E anote essa frase, as nossas escolhas, elas vão determinar o nosso futuro. E a maior chave ao nosso respeito não é o tanto que eu entendo, o tanto que ao meu respeito, a capacidade que eu tenho de pensar e de sentir, mas sim de decidir algo. Para você entender algo, é tão profundo as escolhas, que quando nós estamos vivendo o período de eleição, nós temos o poder de escolher o futuro prefeito, o futuro presidente, o futuro vereador. Tudo isso está na nossa mão para escolher. Quem sabe você pensa, quando eu casar, vou ter um casamento abençoado ou um casamento derrotado. Tudo isso vai ser consequências de boas escolhas. Se você olhar para você hoje e o que você encontrar é escolhas boas, você pode ficar tranquilo, querido. Eu posso falar isso aqui para você, que se você for uma pessoa que faz boas escolhas, pautada em princípios bíblicos, o teu futuro vai ser de acordo com a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Mas nós precisamos entender que a grande dificuldade de nós, principalmente nós jovens, é se decidir, é fazer boas escolhas. Eu poderia fazer perguntas aqui, quem aqui já escolheu 3 faculdades para cursar? Eu tenho certeza que muitos já fez, eu escolhi isso. Começa aquele desejo quando acaba o 3º colegial, eu vou fazer a faculdade de medicina, e aquela motivação, aquele gás, aquela esperança, expectativa, aí chega o 1º ano, não era isso que eu queria. Quem já passou por isso? Todos nós já passamos por momentos assim. Eu escolhi um namorado, namorei 3 meses, não era o que eu queria, não era o que eu esperava. É escolha, mas nós precisamos entender, e o intuito de eu falar com você aqui hoje, é o poder da sua escolha. Porque você tem hoje no seu presente, a oportunidade de escolher e de semear o que você vai ser no seu futuro. Você consegue se lembrar, um tempo atrás, nós estávamos ministrando aqui, como você enxerga o seu futuro? Quem lembra? Nós ministramos isso, você pode no seu presente decidir como vai ser o seu futuro. Você pode fazer isso. Você tem esse poder de escolher, fazer escolhas boas. Mas aí você pergunta, o que é escolher? Quem já fez essa pergunta pode dizer assim, o que é escolher? Escolher, querido, é um objetivo, é ter um objetivo na vida, é definir destino. Quando você escolhe algo, você está definindo o seu destino. Muitas pessoas não escolhem, deixa tudo na mão de Deus. Já conhece aquela pessoa? Meu futuro está na mão de Deus. Ela não vai cursar uma faculdade, não vai... mas Deus está no controle. Querido, preste atenção. A minha oração é para que jovens, a juventude cresça com uma maturidade de projetar o futuro. Imagine comigo se muitos jovens, vamos falar no nosso linguajar aqui, entre nós, se muitos de nós que se dizemos jovens, às vezes você fala, se eu sou jovem, eu acredito que você é jovem, embora nós somos jovens, mas com espírito já de cansado, já de idoso, é ou não é? Mas imagine comigo, tanto de jovem que nós temos hoje, com esse pensamento, meu futuro a Deus pertence, está na mão de Deus, eu vou fazer o que, seja que, e vai estar igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Nós precisamos entender que o futuro que nós queremos, nós podemos hoje semear no nosso presente. Há um texto em João capítulo 6, versículo 60, que Jesus ele começa a dizer um sermão para os seus discípulos, e a fala de Jesus é, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que veio do céu, eu sou o pão que sacia a fome. E aquela multidão começaram a se intrigar com aquela fala de Jesus, porque Jesus fala assim, os seus antepassados comeram do pão no deserto e morreram, mas eu sou o pão que dá a vida. E muitos daqueles seguidores, eles pensaram, o que esse Jesus está querendo dizer? E aproximando mais o tempo, Jesus diz para aqueles discípulos, e vocês? O que vocês vão fazer? Jesus estipula uma escolha a ser feita.
E você conhece o texto. Pedro, ele responde, fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas o texto que eu li aqui com você conhece a história de Esaú e de Jacó. Você conhece muito bem que Esaú chega cansado do trabalho, e Jacó ele coloca à prova Esaú, e ele fala assim: você quer comer? Vende a bênção da primogenitura para mim. E a resposta de Esaú, ela dá para nós a chave de que ele quis sacrificar o futuro dele. E o tópico que eu quero falar com você é: o poder da escolha é: você não pode sacrificar o seu futuro. Você não pode trocar o que Deus ele tem para você, que é algo bom, é algo grandioso, é algo poderoso. Às vezes você pergunta, muitos não sabem, mas a bênção da primogenitura era uma lei, era um direito de governar, era um direito de controlar todos os bens do pai. Era o direito de dar sequência, era o direito de reinado, de sentar na cadeira do pai após a morte. Era um direito poderoso. Só que Esaú, ele chega tão cansado, que ele dá a mínima para isso. E eu quero falar com você: não sacrifique o seu futuro. Gênesis 25, 29, que nós lemos, foi proposto para ele uma escolha. Essa troca da primogenitura, essa troca do que Deus tinha para ele. E Esaú ele troca. Tudo isso, sabe por que ele troca? Porque os olhos espirituais estavam fechados, estavam com uma cegueira espiritual. E vem cá entre nós, quantos de nós estamos cegos espiritual, que nós não conseguimos enxergar a grandeza do que Deus tem para mim? Nós podemos dizer aqui, abrir vários leques para nós entender. Quantos jovens estão trocando aquilo, a bênção de poder casar virgem, de se entregar para sua esposa, está trocando, por quê? Porque é um prazer momentâneo. A cegueira espiritual é tão grande que ele não consegue enxergar que no futuro Deus tem uma mulher promissora para ele. E do mesmo jeito, mulher não consegue enxergar que Deus no futuro tem um homem, um casamento abençoado. E por isso muitas pessoas estão vivendo frustradas, sacrificando o seu futuro. Pessoas machucadas, que sacrificou o seu futuro por causa de escolhas, más escolhas. E nós podemos falar de muitos que sacrificaram. Você lembra de Juízes capítulo 17, versículo 17, Sansão. Quem lembra de Sansão? Você conhece, jovem, já ouviu muito de Sansão. Você lembra lá de Sansão, que ele está lá, ele desobedece o pai e a mãe. A história de Sansão é: o pai fala para ele assim: mas não tem ninguém aqui do nosso povo. E ele se interessa por uma pessoa que não é do povo. E mais para frente ele começa a se relacionar com uma mulher que você sabe, Dalila. E Dalila por 3 vezes, preste atenção isso aqui. Quando nós estamos com os nossos olhos espirituais fechados, nós caímos tantas vezes no mesmo erro, cometemos as mesmas escolhas. Aí nós dizemos que é algo que às vezes é hereditário na nossa vida. Nós precisamos entender que nós somos consequências das nossas escolhas. Se você escolher bem, querido, você vai colher bem. Agora, se você escolher mal, você vai colher mal. É simples. E Sansão, ele deita lá com Dalila, está deitado lá, e Dalila fala assim: qual é o segredo da tua força? E por 3 vezes Sansão ele diz: o poder. Só que algo muito interessante que eu consigo enxergar, que eu quero falar com você, é: Sansão ele teve 3 oportunidades de correr, porque ele contou a fraqueza para aquela mulher, e aquela mulher chamou os filisteus para matar ele. Você consegue entender que quantas vezes Deus, a liderança está falando para nós: ó, não vai por esse caminho, muda isso, vai dar errado, e nós vamos cometendo erro, todo dia, toda hora o mesmo erro. E Sansão está lá, traduzindo na nossa língua, bonitão, gostosão, está lá fazendo, Dalila fazendo carinho nele, ele está lá, ó, ai que glória a Deus, está até
Aleluia. E ela fala assim: você mentiu para mim, conta qual é o seu segredo. Isso aqui, querido, presta atenção, para quem está cego espiritual, consegue contar segredos para qualquer uma pessoa, consegue entregar a vida para qualquer pessoa, consegue fazer más escolhas, coloca a vida na mão de muitas pessoas. E muitas pessoas querem ouvir da sua vida, presta atenção, muitas pessoas querem ouvir da sua vida, da escolha de você falar das suas fraquezas, para derrotar você, para desanimar você. Mas entenda algo, querido, em nome de Jesus, você vai sair daqui entendendo que eu necessito fazer boas escolhas, porque o que Deus tem na minha vida é maior e é melhor. E Sansão está lá, lindona, quer saber da minha vida, olha que linda, e entrega de bandeja as suas fraquezas, abre o seu coração para ela. E eu posso aqui falar, você não precisa falar, quantos de nós abrimos o nosso coração, fazemos essas escolhas de colocar nossa vida, o nosso sentimento na mão de muitas pessoas, e essas pessoas estão com o intuito assim: ai, vem cá, não, estamos juntos, amiga, pode contar, confia em mim. Aí você conta, sabe o que ela faz? Ela te dá uma rasteira, põe você para baixo, sai falando da tua vida, sai colocando defeito em você, sai criticando, sai falando, e pior, vai chamar pessoas para te matar, e vai te colocar preso, morto. Mas pelo amor de Deus, entenda isso, Deus, Ele tem algo para você. Existem pessoas que você pode contar, existem pessoas que você pode abrir o seu coração, que vai levar os seus problemas junto com Deus, e você vai poder melhorar na sua área. E o texto diz que Sansão, ele chega, e os filisteus, como de costume, vinha, e ele se levanta. Agora pode deixar comigo que eu vou vencer igual ele fez da outra vez. E quando ele se depara, o Espírito do Senhor saiu dele. E o que eu quero falar com você? Quantas vezes nós cometemos o mesmo erro e nós conseguimos arrancar força para se levantar? Conseguimos. Mas nós vamos lá e caímos de novo. Mas conseguimos de novo. E tem muitas pessoas que falam assim: eu caio, mas eu levanto, eu caio, mas eu levanto. Mas preste atenção, querido, pode chegar um momento da sua vida, pelas más escolhas, que você não vai ter força para se levantar. O inimigo vai te derrubar, os seus inimigos vai te colocar no chão, vai querer que você morra. Nós podemos falar de muito. Você lembra de Davi? O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele está lá no palácio. A Bíblia diz que Davi era rei. Eu vou dar o texto para você, 2 Samuel 11, marque isso, 11:1. Olha o que diz: na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. E sabe o que nós aprendemos com a vida de Davi? Ele só caiu porque ele deixou de fazer o que Deus chamou ele para fazer. Fez más escolhas. Davi era rei, era para estar na linha de frente. Sabe o que ele fez? Hoje eu vou tirar férias, vou ficar no palácio aqui, não vou mais na igreja, não, vou ficar 15 dias. Querido, presta atenção, quando nós escolhemos, ou quando nós fugimos daquilo que Deus tem para nós, nós somos presa fácil do inimigo. Quando a minha escolha é se isolar, é ficar sozinho, eu posso te garantir, o Satanás vai colocar uma loirona para você, ou aquele homem de barba, que é barbudo, bonitão, e nós vamos cair. Essa é a realidade. Quando nós se isolamos no nosso mundinho, todos já usaram isso, eu também já falei, eu falo isso porque eu sou jovem. Estou no meu momento. Falaram ou não falaram? Estou na bad. É só eu e... Querido, presta atenção. Quando você se isola, você é presa fácil para o inimigo. E Davi está lá. Estou no meu momento, ó. Todo mundo guerreando e eu aqui, ó. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi caminhar no terrasco. E quando ele caminhou, ele falou: rapaz, olha lá, hein? Que mulherão. Olha lá, ó. Meu Deus. E Davi comete um adultério, ele cai.
Mas por que eu estou falando isso para você? Quando a cegueira espiritual está na nossa vida, nós precisamos tirar essa trava que Satanás coloca nas coisas de momento, tirando o que é futuro, o que é melhor. Por isso que a Bíblia diz, querido, que há algo poderoso para nós, há algo grande. Mas o que acontece? Nós, pelas nossas escolhas, ou muitos de nós, não vamos viver por causa disso. Mas olhe para essa pessoa que está do seu lado. Olhe para ela e fala assim: existe saída. Existe saída. O poder da escolha. Faça a escolha de maneira correta. Para Esaú, aquele prato de ensopado era luz. E existe um ditado popular: nem tudo que reluz é. Gênesis 13:10. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes que o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Se atenta a esse ditado popular: nem tudo que reluz é ouro. Os nossos olhos vai nos colocar em posição de escolha. Mas o que tem que governar em nós não é o nosso olhar, mas sim a paz de Cristo Jesus. Que depois eu vou falar o versículo, no próximo tópico você vai entender. Mas Ló, ele está lá junto com Abraão, e o momento dele é de escolha, de decidir. Abraão fala assim: ó Ló, nossa ovelha não está podendo ficar mais junto aqui, está tendo muita competição, muita briga aqui, não tá pequeno para nós aqui. Ó, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe aí. E a Bíblia diz que Ló, ele observa com os olhos, preste atenção, olhos, a cegueira espiritual, nem tudo que reluz é ouro. E Ló olha para a terra e fala assim: uau, que terra linda, bonita. E o texto diz ainda tão profundo que parecia o jardim de Deus. Imagine Ló olhando: nossa, que lindo. E aqui, querido, eu posso falar com propriedade. Quantos de nós já entregamos a nossa vida para muitas pessoas que, era o príncipe encantado, era a princesa, é ou não é? Era a última bolacha do pacote, era, minha Coca-Cola no deserto. Entregamos a nossa vida, é ou não é? Porque nós achamos que era alguma coisa. Por isso que os nossos olhos, eles têm que estar pautados na palavra de Deus. Abraão, ele deu a oportunidade de Ló escolher. E Abraão, ele não escolheu porque ele tinha uma promessa. Ele sabia que o que Deus tinha para ele era maior. Então, ele sabia que para onde ele fosse, a promessa de Deus ia com ele. Por isso, querido, preste atenção. Aprenda a fazer boas escolhas. Aprenda a seguir conselhos. Aprenda a observar as circunstâncias. E não tome decisão pela necessidade. Não tome decisão pela necessidade. Números capítulo 20, versículo 8. Deus, ele dá uma ordem para Moisés. Fala assim: Moisés, você vai falar com a rocha. E Moisés reúne o povo, fala assim: vem cá, vocês estão querendo água? Vem cá. E ele bate na rocha por 2 vezes. Só que funcionou. Deu certo o que Moisés fez. Mas não foi da vontade de Deus. E no versículo 12 de Números 28, 12 diz assim: contudo disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficiente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e a palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que eu te dei. Más escolhas pode tirar algo que Deus ele tem para nós. E nós precisamos a não escolher para a necessidade. E nós precisamos observar o meu coração, fazer uma análise do meu coração. Olha que texto lindo, Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o juiz em vosso coração. Algumas traduções diz o árbitro em seu coração. E o que é árbitro, o que é juiz? Eu posso dizer que eu joguei futebol. O árbitro, ele interpreta o lance de acordo com o que ele vê. Ele é o juiz do jogo. Se ele falou que é pênalti, é pênalti. Se ele falou que é falta, é falta. E o que o texto está dizendo para nós? Seja a paz, o juiz que dirige a sua vida, a paz de Cristo. Agora vem cá. Quantos já não tomou decisão com o coração sem estar em paz?
Eu posso dizer eu primeiro. Aquele momento que está um turbilhão de guerra interior. Ai, não sei o que eu faço, aí eu vou tomar a decisão. Pela emoção. Mas o texto diz para nós, deixar a paz governar o nosso coração. Porque a paz, querida, ela excede todo conhecimento. E o terceiro, para mim partir para o final. Escolha certas, resultado certo. Toda escolha, precisamos ter ouvidos bons para ouvir pessoas certas. Preste atenção, eu e você, nós precisamos ter filtros para fazer escolhas. Precisamos ouvir vozes que falam a voz de Deus. Nós precisamos ser direcionados por pessoas que dão direção da vontade de Deus. Êxodo capítulo 18, versículo 19 diz assim: agora pois, escuta o conselho que eu te darei, para que Deus esteja contigo, representa o povo diante de Deus, e introduz suas causas junto a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhe conhecer o caminho a seguir, e as atitudes que devem tomar, mas escolhe no meio do povo homens capazes, temente a Deus, que sejam dignos de confiança, e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefe de 500 e chefe de 10. Moisés está lá, atendendo todo o povo, uma fila assim, ó. E Moisés, pode vir, vem o próximo. E o povo levava os seus pedidos a Deus, e Moisés está lá. O texto diz que Moisés, ele escuta um homem, seu sogro Jetro. E Jetro olha para Moisés e fala assim: Moisés, você vai se arrebentar, o povo vai se cansar. Então Moisés, ó, para tudo aí, começa a repartir, começa a colocar pessoas, líderes, começa a dar direção para as pessoas, que essas pessoas vão atender todo mundo. Mas o que eu quero falar com você é Moisés, o homem libertador do povo de Israel, que recebeu uma promessa, que falou com Deus face a face. Ele é obrigado a ouvir, a fazer uma escolha, se obedecia ou não obedecia a voz de Jetro. Eu imagino comigo, trazendo para nós, quantos de nós na posição de estar numa posição melhor, você vai falar comigo, quem é você? Não, para, eu sei mais que você, rapaz, para com isso. Oh, eu sou Moisés, oh, para, você esqueceu que eu sou? Eu falei com Deus face a face. E muitos de nós vamos cometendo esse erro até hoje. Nós olhamos para a posição e não pela circunstância do que nós estamos fazendo. E o texto diz que Moisés, ele escuta o seu sogro, e todo o povo, ele começa a ouvir e receber direção. Aprenda a ouvir direção, ainda que a sua posição seja maior. 2 Reis 6:1, em outra ocasião, os discípulos dos profetas surgiram a Eliseu: como vês, o lugar que moramos perto de ti tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para reunião. E Eliseu disse: ide. Mas dura realidade, ou vou falar de mim aqui, de ouvir às vezes pessoas que estão em posição menor que nós. Eliseu, sucessor de Elias, ele recebe uma ordem, não, uma opção de escolha. Olha, Eliseu, está pequeno demais aqui para nós, vamos cortar a lenha para fazer um lugar melhor. E sabe o que eu aprendo, querido? Nós precisamos fazer boas escolhas com quem anda com nós. Porque dependendo da posição, se é menor ou maior que você, pessoas podem te dar destino. Pessoas podem te colocar em posição de viver o sobrenatural de Deus. Pessoas podem te levar e te conduzir mais próximo de Deus, mais próximo de um crescimento. Isso é claro, olha o que os discípulos dos profetas falaram: ó, o lugar está pequeno, vamos construir algo maior, cara. Visão de crescimento. Mas imagine comigo Eliseu lutando contra ele, trazendo para nós. Imagine, vem cá, você se formou em professor, aí vem um aluno e fala: professor, mas você está errado. Um aluno vem falar para mim?
Por isso, querido, que nós precisamos entender de uma vez por toda, que fazer boas escolhas vai determinar o nosso futuro. Eu preciso aprender a fazer boas escolhas, a seguir bom conselho, a estar mais perto do meu destino através da escolha que eu faço hoje. E o poder de uma escolha, querido, certa, te coloca no propósito. Eu gosto muito desse texto. O livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Orfa abraçou a sua sogra e deu um beijo de despedida. Porém Ruth permaneceu com ela. Eu amo essa história. Se você quer ler um livro de escolha, lê o livro de Ruth. Vai contar a história de duas moças que casaram, perderam seu marido. E uma, quando a mãe desses meninos quis voltar para sua terra, elas tiveram a opção de ir ou não. Uma escolheu ficar, a outra foi. E a outra foi, sabe o que aconteceu? Deus preparou um casamento poderoso para ela. E vai ser assim, querido. Escolha certa, coloca você no destino que Deus tem para você. Escolha certa, coloca você na posição, no propósito que Deus tem para mim e para você. Eu ouvi uma frase de um pregador, Tiago Brunelli, diz assim que Deus, Ele tem a caneta do destino na mão, mas as nossas escolhas são como borracha, ou nós apagamos, ou nós deixamos Deus escrever o que Ele tem para nós. Nós precisamos entender isso. A minha escolha não pode apagar o que Deus tem para mim. Aquela mulher, para nós encerrarmos, diz assim, no versículo 13: então Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua esposa. Boaz amou tanto que tiveram um filho. O Senhor abençoou Ruth, engravidou e deu à luz a um filho, e o seu filho chamou Obed. E depois continua, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e da linhagem de Davi veio Jesus, e através de Jesus, eu e você se tornamos filhos de Deus. Você está vendo o preço de uma escolha? Se você escolher certo, querido, você vai garantir o futuro dos seus filhos, das suas parentes, da sua família, dos seus primos, de tudo que tiver ao seu redor. Através da sua escolha, você pode escolher hoje o que você quer no seu destino. Se coloque de pé para nós orarmos. Qual é a sua escolha hoje? Que tipo de escolha você cometeu ou você fez? Eu quero que você entenda. Se você teve um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, 10 anos ruim, não significa que a sua vida é ruim. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida, mas através da sua escolha, querido, você vai determinar se você vai viver isso ou não. Sua mão assim, eu quero orar para o céu, mão direita assim, ó. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus, querido, vai na paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, tamo junto, é nóis. Até sábado que vem, firmeza total.